Imagine dedicar sua vida inteira para criar alguém, só para descobrir que no fim essa pessoa nunca te considerou parte da família. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente revoltante, emocionante e vai te deixar em choque até o final. Aperta no botão de inscrever-se agora, porque aqui você escuta histórias reais que tocam, emocionam e fazem refletir. E já comenta aqui embaixo: "Tô preparado", porque essa história vai mexer com o seu coração. Dizem que o amor de uma mãe é capaz de superar qualquer obstáculo. E se existe alguém que pode provar essa verdade, esse alguém é Dona Alzira. Uma mulher simples, humilde, nascida e criada no interior de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, onde a poeira das estradas se mistura com as lágrimas de quem aprendeu desde cedo que a vida não seria fácil. Dona Alzira era uma mulher de mãos calejadas e coração gigante. Desde muito jovem, aprendeu a se virar sozinha. Órfã de pai e mãe antes mesmo de completar 10 anos, ela precisou enfrentar a vida de frente, sem nenhum amparo, sem carinho, sem proteção. Cresceu trabalhando de sol a sol na roça, plantando, colhendo, limpando e fazendo qualquer serviço que pudesse garantir um prato de comida no fim do dia. O tempo passou, e mesmo na dor ela não perdeu a capacidade de amar. Pelo contrário, foi esse amor que a manteve viva, que a fez forte. E quando, na juventude, conheceu seu grande amor, Francisco, pensou que finalmente a vida começaria a sorrir para ela. Francisco era um homem simples, trabalhador, que, assim como ela, conhecia bem o peso da pobreza. Mas juntos, eles formaram um casal apaixonado, companheiros, cúmplices de uma vida inteira. Logo vieram os filhos. Primeiro nasceu João, depois Maria e por fim Antônio. 3 bênçãos, 3 pedaços do seu coração. E com eles vieram também as responsabilidades, os desafios e as dificuldades que só quem é pobre de verdade conhece. Francisco fazia bicos como pedreiro. Dona Alzira lavava roupa para fora, passava, cozinhava para vizinhos, fazia faxina. Nenhum trabalho era indigno quando o objetivo era colocar comida na mesa e garantir que os filhos não passassem pelo que ela passou. As noites eram longas. Enquanto os filhos dormiam, Dona Alzira costurava, remendava roupas, consertava sapatos, fazia crochê para vender na feira. E mesmo exausta, nunca deixou faltar amor. Sempre havia um abraço apertado, uma palavra de carinho, um beijo de boa noite. Ela sabia que talvez não pudesse oferecer o melhor da vida em bens materiais, mas jurou para si mesma que seus filhos seriam criados no amor, na dignidade e no respeito. Francisco, embora trabalhador, começou a adoecer cedo. As dores nas costas, o cansaço excessivo, a tosse constante. As idas ao posto de saúde se tornaram frequentes, até que um dia veio o diagnóstico cruel. Ele estava com uma doença pulmonar grave, causada pelos anos de trabalho pesado e exposição à poeira e produtos químicos. Foi um golpe devastador. Dona Alzira precisou ser ainda mais forte. Enquanto cuidava dos filhos pequenos, também passou a cuidar do marido doente. As despesas aumentaram, os trabalhos ficaram mais escassos, mas ela nunca, jamais, pensou em desistir. Houve dias em que não havia absolutamente nada na panela, e ela, sorrindo, inventava histórias, brincava com os filhos, fazia-os dormir, prometendo que no dia seguinte tudo seria melhor. E de alguma forma, ela sempre dava um jeito. Os anos passaram. Francisco, infelizmente, não resistiu. A morte dele deixou um vazio enorme, uma dor que parecia impossível de suportar. Mas Dona Alzira sabia que agora, mais do que nunca, seus filhos precisavam dela. E ela se agarrou ao pouco que tinha, lutando dia após dia, para garantir que João, Maria e Antônio tivessem uma vida digna. A vida foi dura, sim, mas Dona Alzira nunca reclamou. Ela sorria, mesmo quando o coração estava em pedaços. E, enquanto os filhos cresciam, ela sonhava. Sonhava vê-los formados, bem-sucedidos, construindo famílias, tendo tudo aquilo que ela nunca pôde ter. E, acima de tudo, sonhava com o dia em que poderia descansar, sabendo que tinha cumprido sua missão como mãe. Mas a vida, às vezes, tem um jeito cruel de surpreender. E o que parecia ser uma história de superação
e amor incondicional, logo, começaria a tomar um rumo que Dona Alzira jamais imaginaria. Os anos passaram rápido, como folhas levadas pelo vento. João, Maria e Antônio cresceram, cada um seguindo seu próprio caminho. Dona Alzira, já com cabelos brancos e marcas profundas no rosto, continuava trabalhando, mesmo quando seu corpo pedia descanso. João se mudou para a cidade grande em busca de emprego. Logo conseguiu uma vaga em uma empresa, onde começou como auxiliar, subindo aos poucos. Maria casou-se com um comerciante local e passou a viver uma vida confortável. Antônio, o mais novo, também seguiu para a cidade, onde fez cursos técnicos e conseguiu estabilidade. Durante todo esse tempo, Dona Alzira nunca deixou de ajudar os filhos. Quando João ficou desempregado por meses, foi ela quem enviou o pouco que tinha, mesmo que isso significasse passar fome. Quando Maria teve seu primeiro filho, foi Dona Alzira quem largou tudo para ajudá-la nos primeiros meses. E quando Antônio enfrentou problemas financeiros, lá estava ela, vendendo suas últimas peças de crochê para socorrê-lo. O tempo, porém, não perdoa. As forças de Dona Alzira começaram a falhar. As pernas já não aguentavam longas caminhadas. As mãos, antes firmes, agora tremiam. E as dores, essas se tornaram companheiras constantes. Ela sabia que não podia mais trabalhar como antes. Precisava de cuidado, de carinho, de amparo. Afinal, havia dedicado toda a sua vida aos filhos. Mas foi nesse momento que a ingratidão, cruel e silenciosa, começou a mostrar seu rosto. As visitas dos filhos tornaram-se raras. As ligações, quase inexistentes. Quando Dona Alzira ligava, muitas vezes caía na caixa postal. E quando conseguiam atender, as conversas eram rápidas, cheias de desculpas. "Estou ocupado, mãe, depois a gente se fala." Certo dia ela, com muita dificuldade, decidiu ir até a casa de Maria. Ao chegar foi recebida com frieza. A nora sequer a convidou para entrar. Maria, constrangida, ofereceu um copo de água e disse com voz seca que estava ocupada e não poderia conversar. O mesmo aconteceu na casa de João e de Antônio. 3 filhos, 3 portas fechadas. Dona Alzira voltou para casa com o coração despedaçado. Sentou-se na cadeira de balanço, olhou para as fotos dos filhos espalhadas pela parede e se perguntou: onde foi que eu errei? Será que amar demais também é um erro? Os dias seguintes foram ainda piores. Uma reunião familiar foi marcada. Dona Alzira, esperançosa, acreditava que, finalmente, os filhos iriam se unir para ajudá-la. Mas, ao chegar, percebeu que aquela reunião tinha outro propósito. João, com um tom de voz firme, disse: "Mãe, a senhora não pode mais viver sozinha. Está velha, doente. E olha, nenhum de nós tem condições de cuidar da senhora. A gente pensou muito e achamos melhor a senhora ir para um asilo." As palavras entraram no coração de Dona Alzira como facas afiadas. Maria complementou: "Lá, pelo menos, a senhora vai ter comida, cama e cuidados. Aqui a gente não consegue mais. Cada um tem sua vida, seus problemas." E Antônio, o mais novo, apenas abaixou a cabeça, sem coragem de encará-la. Dona Alzira ficou sem chão. Chorou, implorou. Disse que só precisava de pouco, que não queria luxo, apenas um cantinho, um prato de comida e, acima de tudo, amor. Mas os filhos estavam irredutíveis. E assim, naquele dia, uma mulher que dedicou toda a sua vida aos filhos percebeu que, para eles, ela não passava de um fardo. O amanhecer daquele dia parecia igual a qualquer outro, mas Dona Alzira sentia no peito um aperto diferente. Era como se o próprio coração quisesse avisá-la de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ela se levantou, preparou seu café simples, pão amanhecido e café preto, como fazia todos os dias, tentando de alguma forma manter a rotina que lhe restava. Mas, antes mesmo de terminar o café, ouviu baterem na porta. Eram seus filhos. João, Maria e Antônio estavam ali, de rostos fechados, expressão dura, como se aquilo fosse um simples compromisso a ser cumprido. Dona Alzira, ingênua em sua bondade, abriu um sorriso, acreditando que, finalmente, eles tinham vindo visitá-la, por amor. Mas logo percebeu que não era bem assim. João foi direto ao ponto.
Mãe, a gente pensou bem, e hoje viemos resolver sua situação. Dona Alzira franziu a testa confusa. Resolver? Como assim, meu filho? Maria cruzou os braços e respirou fundo. Mãe, a senhora não pode mais ficar aqui. A casa é muito velha, perigosa. E, sinceramente, a gente não tem como ficar vindo aqui o tempo todo. Antônio completou olhando para o chão. A gente conversou. E achou que o melhor é a senhora ir morar no abrigo da cidade. O mundo de Dona Alzira desabou naquele instante. Ela sentiu as pernas fraquejarem, precisou se apoiar na cadeira para não cair. Sua voz saiu embargada, quase um sussurro. No abrigo? Meus filhos, eu criei vocês com tanto amor. Dei tudo de mim. João impaciente rebateu. A senhora fez o que qualquer mãe faria. Agora cada um tem sua vida, seus problemas. Não dá mais para ficar cuidando da senhora. A vida é assim, mãe. Segue em frente. Dona Alzira tentou argumentar. Implorou. Chorou, mas seus filhos estavam irredutíveis. Maria, já impaciente, disse: A senhora não entende, mãe. No abrigo vai ter comida, médico, gente para cuidar. A senhora não pode mais viver sozinha. É perigoso. As palavras feriam, mais do que qualquer agressão física. Cada frase parecia arrancar um pedaço do seu coração. Antônio, mais calado, evitava o olhar da mãe, visivelmente desconfortável, mas ainda assim não teve coragem de defendê-la. Eles não demoraram muito. Sem nem ao menos lhe dar tempo de arrumar suas coisas, colocaram algumas roupas em sacolas plásticas, pegaram documentos e a conduziram até o carro. Dona Alzira, em choque, olhava pela janela durante o trajeto, as lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto marcado pelo tempo. Ao chegarem no abrigo, foram recebidos por uma funcionária que, embora gentil, parecia acostumada com aquele tipo de situação. Era mais uma idosa deixada para trás por aqueles que deveriam amá-la acima de tudo. Dona Alzira entrou, olhou ao redor e sentiu como se sua alma tivesse sido arrancada. Quartos compartilhados, móveis antigos, cheiro de tristeza no ar. As outras senhoras a olhavam com compaixão, pois sabiam exatamente o que ela estava sentindo. Sabiam porque também estavam ali pelo mesmo motivo. Foram descartadas por aqueles que um dia chamaram de família. João, Maria e Antônio mal se despediram. Apenas disseram: A gente vem te visitar, tá, mãe? Mas Dona Alzira sabia no fundo do seu coração que aquela era uma mentira que nem eles mesmos acreditavam. Quando o carro dele se afastou, ela olhou para o céu e, em meio às lágrimas, sussurrou: Meu Deus, por quê? O que foi que eu fiz de tão errado para merecer isso? E assim começava um novo e doloroso capítulo na vida de Dona Alzira. Um capítulo que ela jamais imaginou viver, onde o amor que ela deu, um dia, foi ignorado, esquecido, descartado como se fosse lixo. O sol mal havia nascido quando Dona Alzira, com os olhos inchados de tanto chorar, começou a arrumar suas poucas coisas. Cada objeto que ela tocava carregava uma memória. O pano de prato bordado com tanto carinho, as fotos amareladas dos filhos, pequenos, a cadeira de balanço que embalou noites de esperança e também de solidão. Enquanto dobrava suas roupas gastas, o silêncio da casa parecia gritar. Era um silêncio pesado, cortante. Um silêncio que machucava mais do que qualquer palavra. Do lado de fora, uma Kombi velha aguardava. Era o transporte contratado pelos filhos para levá-la até o asilo. Nem ao menos tiveram a coragem de levá-la pessoalmente. O motorista, um senhor de fala mansa, percebeu a tristeza nos olhos dela e, em um gesto de compaixão, ajudou-a com as malas, tentando aliviar, mesmo que um pouco, aquele peso invisível. Durante o trajeto, Dona Alzira olhava pela janela, vendo as paisagens que tantas vezes cruzou a pé, correndo atrás de trabalho, levando os filhos na escola, cuidando de tudo. E agora tudo aquilo parecia tão distante, tão inalcançável. Ao chegar no asilo, foi recebida por uma cuidadora simpática, que tentou, em vão, arrancar um sorriso dela. Seja bem-vinda, Dona Alzira. Aqui será sua nova casa. Casa? Pensou ela enquanto uma lágrima teimosa escorria. Casa é onde mora o amor. Aqui é só um lugar para esperar a morte chegar. Os dias passaram lentamente. O asilo era limpo, organizado, e os funcionários faziam o possível.
Mas nada substituía o calor de um abraço familiar, o cheiro do café coado na hora, ou o som de risadas que antes preenchiam sua humilde casinha. Ela se sentava todos os dias na varanda olhando para o portão, esperando uma visita, uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que, em algum lugar, alguém ainda se lembrava que ela existia. Mas o telefone não tocava, e o portão permanecia fechado. O tempo, esse velho e implacável senhor, seguiu seu caminho. E foi justamente quando todos pensaram que Dona Alzira havia sido esquecida pelo mundo, que a vida começou a dar suas voltas. Certa tarde, uma jovem chegou ao asilo. Era uma repórter de um pequeno canal de notícias da cidade que fazia matérias sobre histórias de vida. Ao ver Dona Alzira sentada, olhando o horizonte com aquele olhar de saudade, algo nela chamou a atenção. Com licença, posso conversar com a senhora? Dona Alzira, com voz fraca, respondeu. Pode, minha filha. Só não sei se minha história interessa para alguém. Mas, ao começar a contar sua vida, os sacrifícios, as lutas, o amor incondicional e, principalmente, a dor da rejeição, a jovem repórter percebeu que aquela não era só uma história. Era um grito de tantas mães esquecidas, de tantos idosos jogados à própria sorte. A matéria foi ao ar. Simples, humilde, mas verdadeira. E, para surpresa de todos, viralizou. As redes sociais se encheram de comentários. Milhares de pessoas se comoveram. Mensagens de apoio, ofertas de ajuda, doações e, mais do que isso, começaram os questionamentos. Como pode? 3 filhos. 3. E nenhum deles tem amor no coração para cuidar da própria mãe. A comoção foi tanta que até programas de televisão maiores se interessaram. Repórteres batiam na porta do asilo. Influenciadores compartilhavam a história. Pessoas choravam assistindo. E foi então que, pela primeira vez em meses, o telefone do asilo tocou. Eram os filhos, mas não para pedir perdão. Pelo contrário, estavam revoltados. Isso é um absurdo. Nossa vida virou um inferno. As pessoas estão nos ameaçando, nos xingando, gritava João, mais preocupado com a própria reputação do que com a dor da mãe. Dona Alzira, então, respirou fundo, olhou nos olhos da cuidadora, segurou suas mãos trêmulas no colo e disse, com a voz mais firme que conseguiu, quem planta, colhe, minha filha. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta desprezo, um dia também será esquecido. E se você acha que essa história termina aqui, se enganou. O que aconteceu depois foi simplesmente surpreendente. Pessoas doaram dinheiro, móveis, roupas e, mais do que isso, construíram uma nova casa para Dona Alzira. Sim, uma casa novinha, no mesmo terreno onde ela viveu por tantos anos. Empresários da região se juntaram, reformaram o espaço, colocaram móveis novos, jardim, uma cadeira de balanço novinha, e dessa vez não era mais o silêncio que preenchia aquele lugar, mas sim o som de vozes, risadas, de pessoas que, mesmo sem laço de sangue, mostraram que família é quem cuida, quem ama e quem está presente. Dona Alzira se tornou símbolo de resistência, de amor próprio, de superação. Passou a dar entrevistas, a contar sua história em escolas, igrejas, programas. Inspirou milhares de pessoas a olharem com mais carinho para seus pais, avós e para todos aqueles que tanto fizeram por eles. E os filhos? Bem, o mundo inteiro viu quem eles realmente eram. E, ironicamente, quando tentaram se aproximar, ela olhou nos olhos de cada um e, com a mesma dignidade que carregou a vida inteira, respondeu: Vocês me ensinaram uma lição muito dura, mas necessária. E hoje eu escolho me amar. E pela primeira vez na vida, escolho a mim.